existem alguns incentivos não, o governo está facilitando em algumas coisas, né? Por exemplo, a criação de super simples para a carga tributária. Eu ouvi falar que tem projeto também para diminuir esse prazo de abertura de empresa. Então, está sendo feita alguma coisa, sim, mas o ritmo é lento. O ritmo é lento. Esse que é o problema, né? E aí eu volto... Para o Brasil crescer, ele precisa de empreendedores. Perfeitamente. Então... Eu volto àquela questão. Imagina o jovem, ele, por natureza, ele é uma pessoa muito impaciente, que é para ontem. Mas eu vou comentar depois da geração Y, são aquelas pessoas que não esperam, não conseguem esperar. Para abrir uma empresa, 152 dias. E mais não sei quantas taxas, tributos, impostos, realmente fica um pouco desalentador aí para os jovens empreendedores. A gente está falando os jovens, né? Esse perfil de empreendedores que estão na faculdade, ou pessoas jovens mesmo que acabaram de sair da faculdade e querem abrir um negócio. E a gente recebeu uma pergunta agora falando sobre a internet. Uhum. Quais são os riscos e as possibilidades de abrir um negócio novo na internet? Muito bom. Como é que está esse segmento hoje? Eu até levantaria aqui que hoje, falando aquele do negócio de valor agregado, hoje ainda 80% dos negócios que são abertos são no setor de serviços e comércio. Desses 80%, 70% ainda são vendas via balcão, ou seja, aquela vendinha do varejo para o usuário final. Eu vejo hoje alguns negócios de futuro. A internet é um deles, certamente. Eu vejo também negócios na área, principalmente com as mudanças culturais e demográficas. Então, com as mudanças culturais, hoje as pessoas estão procurando produtos que não agridam a natureza, que sejam recicláveis, que sejam orgânicos, que tenham selos de certificação. Então, tudo isso são oportunidades de negócio. Por outro lado, as mudanças na demografia, hoje nós temos muito mais mulheres no mercado de trabalho, temos casais sem filhos, temos pessoas vivendo mais. Então, isso também abre uma série de novos negócios para empreendedores. Especificamente da internet, eu acho que a tecnologia ela possibilita, primeiro, que se abra com baixo custo. Hoje, se um jovem decidir abrir um negócio com a internet, ele pode começar sozinho, por exemplo. Ele não precisa nem ter uma sede, ele pode trabalhar em home office, como nós chamamos, né, que é aquele trabalho em casa. Eu li um livro sobre um jovem que ele montou um sistema de compartilhamento de táxis em Nova York usando a internet. Então, hoje, lá em Nova York, para você chegar do sul da ilha até o centro, de metrô, você leva uma hora, mais ou menos, é o que ele falava. E se você compartilhasse o táxi, você levaria 20 a 30 minutos. Só que as pessoas não compartilham o táxi por causa do custo. O táxi ainda é caro lá em Nova York. Então, ele criou um sistema online, né? E ele saiu do emprego que ele tinha um bom emprego no banco de investimento, ele saiu, montou esse serviço e chama Ride Amigos, Ride, né, que é de carona, Ride Amigos, onde a pessoa ela se cadastra nesse site, coloca lá o perfil, como se fosse uma rede social, o perfil, o itinerário dela, de onde para onde ela vai, e os horários e os dias que ela vai fazer esse trajeto. Então, as outras pessoas podem compartilhar, entrando nesse site, quais são as pessoas que vão para aquele lugar, naquele horário, e o perfil das pessoas. E aí, entrevistando várias pessoas que utilizavam esse serviço. Um até brasileiro, que falava, olha, para mim foi bom por 2 motivos. Eu economizo, e segundo, eu fiz uma amizade com uma pessoa que mora aqui na ilha há 30 anos. E eu não conheço nada da ilha. Então, cada viagem nossa de ida e volta são informações que eu recebo sobre a cidade, onde fazer as coisas, onde conseguir restaurantes. Então, é uma ideia interessante, que além do apelo do dinheiro, tem um apelo também ecológico. Né? Que se metade das pessoas, por exemplo, decidissem rachar o táxi, né, os condicionamentos diminuiriam muito. Então, inclusive, esse empresário ele pretende entrar no Brasil. Então, são negócios aí que surgem com a internet, né, que até pouco tempo atrás não dava para se imaginar. E a pessoa é um jovem, creio eu que deve ter na faixa dos seus 25 anos, só que aí que está. Ele já tem algum tempo esse negócio, mas ele não está dando um retorno financeiro ainda. Ah, então. Ainda não.
E aí, como é que faz para se sustentar? Aí, no caso dele, você ouviu falar se ele tem essa ajuda do governo, que nem acontece em países? Não. Ele começou, é um voo solo mesmo. Ele, acho que até pelo emprego, a reportagem ela não entra em detalhes, mas creio eu que ele tem uma reserva financeira razoável do emprego anterior, até que o negócio deslanche. E quais são os cuidados, falando da internet? A gente tem que pensar também nos cuidados, né, que o empreendedor tem que ter na hora que cria um site, porque hoje a gente sabe dos vírus, hackers que podem invadir e prejudicar o nome dessa empresa, né? Como fazer? Quais são os cuidados que o empreendedor tem que ter? Nesse negócio específico, ele não entrou muito em detalhes dos cuidados na parte de internet em si, né? Mas creio eu que são os cuidados básicos aí que inclusive ontem saiu uma reportagem interessante falando dos cuidados que as pessoas têm que ter quando abrir um site ou quando trabalhar na internet, né? Que são os já conhecidos da gente: não divulgar fotos, não abrir e-mails desconhecidos, né? Sim, mas eu quero dizer assim, o empreendedor ele tem que tomar cuidado também com essas coisas, com a segurança. Então não adianta só investir num projeto sem pensar na segurança, com o dinheiro que ele vai gastar também com isso. Então, esses custos, que às vezes podem complicar a vida de um empreendedor, né? São muitos custos, além custo tributário, como o senhor falou, pensando também aqui no Brasil, burocracia, mas também com esses cuidados que a gente vai ter que cercar o nosso negócio, né? É por isso que muitas empresas acabam fechando. Sem dúvida. E não só fisicamente, mas às vezes também na web. Tem alguma pesquisa, aliás, que fale sobre essas empresas da web? Se elas fecham com maior frequência, se tem uma sobrevida maior do que essas empresas físicas? Isso é até um tema interessante que você está levantando, eu vou pesquisar. Eu costumo acompanhar bastante de perto, eu não vi nada que falasse exclusivamente das empresas de web. O que se coloca é que está se aumentando realmente as compras ou o comércio online, né, como as pessoas falam, e em geral as pessoas tendem, essa é uma pesquisa interessante que saiu, as pessoas tendem eu diria, o grau de fidelidade da pessoa é maior na web do que fora da web. A pessoa, uma vez que ela comprou em determinado site, ela tende a repetir aquele mesmo site. Ela confia. Se ela gostou do serviço, ela vai confiar e vai novamente comprar. Exatamente. Isso. Eu acho que talvez até porque você comentou, dos riscos da internet. E professor, só para a gente finalizar, eu gostaria de saber a sua opinião sobre qual empreendimento hoje que pode dar mais certo aqui no Brasil. Tem jeito de falar sobre isso? Se eu soubesse, eu abriria, com certeza, queria que fosse a bola da vez. Daquilo como eu coloquei, acho que coisas ligadas às mudanças culturais e demográficas hoje. Então, por exemplo, se a gente colocar as mudanças demográficas, a terceira idade, por exemplo, tem muitos negócios a serem explorados. Então, a terceira idade, as pessoas estão viajando mais, estão demandando mais cuidados médicos, né? O próprio home care, né? que seria aquele quando o hospital é levado para casa, né? Fisioterapia em casa. Então, a terceira idade, ela apresenta muitas oportunidades. Se a gente pegar depois a parte dos cinquentões, geralmente são aquelas pessoas que trabalharam a vida inteira e hoje querem curtir um pouco mais, com um pouco mais de dinheiro. Então, essas pessoas gostam do quê? Gostam de bons vinhos, bons restaurantes. Por isso que a gente hoje vê uma proliferação de empresas, restaurantes que estão abrindo cursos de gastronomia, cursos de degustações de vinhos. Então, são oportunidades que surgem devido à demografia. Isso seria uma coisa bastante interessante. E também a parte cultural, né, que são produtos orgânicos, com certificações, reciclagem, são temas aí, eu acho que negócios do futuro. Tá certo, professor. Eu gostaria de agradecer a sua presença aqui na Análise Direta.